Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso módulo de matemática básica. E nessa aula, o nosso objetivo é resolver exercícios sobre função quadrática para a gente conseguir consolidar todo aquele tópico ali que nós acabamos de ver. Então vamos lá. Questão de número 1 aí é algo bem simples, é uma aplicação direta do que a gente acabou de ver. Olha só. O gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c está representado na figura. E aí nós temos um gráfico. Não temos números, não temos nada. Nós só queremos saber aqui qual que é a relação correta. O a é menor do que zero, o b é menor que zero, c é igual a zero, o b quadrado menos 4ac é igual a zero ou o a é igual a zero. Bom, primeiro de tudo, pessoal, só de olhar aqui na figura, olha só, concavidade para cima, carinha feliz, eu já sei então que o meu coeficiente a ele é maior do que zero, porque nós estamos naquela situação de rostinho feliz. Rostinho feliz, então, vai dizer para a gente que o gabarito não pode ser nem a letra A e nem a letra E. Nós já matamos duas. Agora, com relação ao coeficiente B, vamos lá. Cortando o eixo Y aqui naquele ponto, se você olhar, olha só, o seu gráfico está descendo. Como o seu gráfico está descendo, então necessariamente o seu coeficiente B ele é negativo, menor que zero. Então aqui nós temos um gabarito. Letra B já está resolvido, já dá para a gente passar para a próxima. Vamos só desmentir as outras duas aqui. Vamos lá. A letra C está dizendo que o coeficiente C vale zero. Mentira, por quê? O ponto C, né, o coeficiente C, é o ponto onde corta o eixo Y. E nesse caso aqui ele está cortando acima da origem. Então, necessariamente, o seu C ele é maior do que zero. E outra coisa, b quadrado menos 4ac, isso daqui é o delta. Nesse caso aqui ele está dizendo para você que o delta é igual a zero. Isso daqui é falso. Por que que é falso? Bom, falso porque se o delta fosse igual a zero, você teria apenas uma raiz. E aqui não, aqui você está com duas raízes. Como você está com duas raízes, significa que necessariamente aqui nesse caso, o seu delta ele é maior do que zero, ele é positivo. Por isso, gabarito continua sendo letra B. Vamos avançando aí agora, questão de número 2. Aqui é o seguinte, encontre a lei de formação da parábola representada no plano cartesiano. Bom, pessoal, dá para a gente resolver essa questão só batendo o olho nela, mas eu quero te mostrar também uma forma de resolver utilizando a forma fatorada para você ver como que isso funciona. Mas primeiro vamos matar sem fazer cálculos. Olha só. Primeiro de tudo, a concavidade ela está virada para baixo, então necessariamente o seu A ele é negativo. Se o A é negativo, você já risca já a letra D e a letra E. Já não pode ser. Tem que ser uma dessas três aqui. Agora, outra coisa, o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, que é aqui, olha, é 4. Isso significa, então, que o seu coeficiente C vale 4, que é o termo independente. Se o termo independente vale 4, o gabarito é a letra C aqui e acabou a questão, você não precisa fazer mais nada. Mas digamos que você seja teimoso, você quer fazer os cálculos, você quer encontrar ali o coeficiente A, no caso, você quer que eu te prove ali que o valor dele é menos 1, como está aqui no gabarito. Como é que você faria isso? Você poderia escrever aqui a forma fatorada, que facilitaria demais ali a sua vida. Olha só, f de x é igual a vezes x menos x1 e x menos x2. Prontinho. Como é que a gente vai substituir esse negócio aí? Tirando as raízes, aonde estão as raízes? As raízes estão aqui, olha. Eu vou chamar de x1 aqui, no caso, o meu menos 2, e vou chamar de x2 aqui, o valor de 2. Tirando as raízes, você vai escolher um ponto. Tem que ser um ponto diferente das raízes. Nesse caso, esse ponto vai ser esse ponto aqui acima. Esse ponto aqui acima, ele vai ter um par ordenado que vale 0 no x e 4 no y. Aí lembrando a você aqui, toda vez que a gente vai escrever um par ordenado, deixa eu colocar aqui, ó, o x ele vem primeiro e depois vem o y, né? É nessa ordem, x e y. Por isso que eu botei 0 e 4. No lugar do f de x aqui, esse f de x aqui, ele é na verdade o y. Você pode trocar isso daqui, olha, pela letrinha y. Essa é a ideia, é o eixo vertical. Isso significa, então, que eu vou trocar isso daqui pelo valor de 4. O A aqui eu não sei quanto vale. O x é o x do ponto que eu escolhi. Esse x ele vale 0. O x1 aqui no caso é a nossa primeira raiz, que vale menos 2. Então vou colocar um menos 2 aqui. E o x de novo aqui é o mesmo x que eu usei no primeiro cálculo, que vai ser o 0 de novo. E o x2 aqui é o valor da segunda raiz, que no caso ali é o 2. Então nós vamos ficar aqui com 4 é igual a multiplicado. Menos com menos fica mais. Então aqui eu tenho 2 e isso daqui multiplicado pelo menos 2 ali do lado.
Menos 2 vezes 2 é 4. Significa, então, que 4 é igual a menos 4a. Como 4 é igual a menos 4a, o nosso a, então, aqui ele vai ser igual a 4 dividido por menos 4. Você deve estar pensando aí, ué, passa o número para lá, não deveria ficar positivo? Não. Ele troca a operação. Aqui a operação é multiplicação, então ele passa dividindo, então você tem que carregar o número como um todo, carrega o sinal de menos também. 4 dividido por menos 4 fica menos 1. Significa, então, que o nosso a ele vale menos 1, ou seja, a nossa função, então, ela vai ser menos x ao quadrado mais o 4, que é o nosso c. Aí você deve estar se perguntando, ué, como é que eu faço para descobrir o b? Aqui nesse caso, você não precisaria descobrir o b, porque ele já está simétrico. Olha só, como ele está simétrico, o nosso b ele vale 0. Mas se você quisesse descobrir, você poderia jogar ali na função e substituir o valor para você encontrar o b. Avançando aí agora para a questão de número 3, olha só, agora uma questão mais indo para o campo da física, né? Um projétil ele é lançado verticalmente para cima e a sua altura é h em metros em relação ao solo, em função do tempo, é dada pela função h de t é igual a menos 5t quadrado mais 20t mais 25. E aí ele pergunta o seguinte, em que instante o projétil atinge a sua altura máxima? Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, né? Ele está te dando essa expressão aqui, olha, h de t. h de t é igual a menos 5t quadrado, menos 5t quadrado mais 20t. Estou só copiando aqui a expressão por enquanto, né? Mais 25. O que eu quero que você perceba? O h ele está ocupando a posição da letrinha f, no caso da f de x, né? Ou seja, ele está ocupando a opção, a posição, no caso, do y. E o seu t ele está ocupando a posição do x. Significa, então, que se você quer a altura máxima, né, a altura máxima, você tem que calcular o y do vértice, porque o h é o y do vértice. Mas, por outro lado, se você quer o instante, no caso, o tempo em que ocorre esse lance, você está falando agora da letrinha x, então é o x do vértice. Perceba, então, nesse caso aqui, que ele está te perguntando não a altura máxima, mas o tempo em que ocorre esse lance da altura máxima. E o seu tempo, ele está na posição do x. Então, você vai precisar calcular o x do vértice para você descobrir essa resposta. O x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, nesse caso aqui, vai ser o seguinte, o seu b ele é 20, então nós ficamos aqui com menos 20, e o 2a vai ser 2 vezes o a, que é menos 5. Bom, menos 20 dividido por menos 10, porque aqui embaixo vai dar menos 10. Lembrando que menos com menos fica mais, então 20 dividido por 10 vai dar 2, ou seja, 2 segundos. No instante t igual a 2, o objeto atingiu a altura máxima. Simples assim. Perceba que eu não calculei a altura que ele atingiu. Se eu quisesse calcular a altura que ele atingiu, aí eu calcularia utilizando o y do vértice. Deixa eu até fazer essa anotação aqui, olha. Para encontrar a altura máxima nesse caso, será necessário calcular o y do vértice. Simples assim. E aí o y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos para a próxima questão, porque o objetivo não era calcular essa altura máxima, né? Aqui nós temos o seguinte. A altura h de uma pedra lançada para cima é dada por essa função aqui, ó, bem parecida com a outra, né? Menos 5t quadrado mais 10t mais 15 no sistema internacional. Qual que é a altura máxima? Agora sim, o objetivo é calcular a altura máxima. Como o objetivo é calcular a altura máxima e o h está na posição do y, então basta você fazer o cálculo aqui do y do vértice. E aí o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. E aí no caso aqui o nosso delta, o delta ele é b quadrado menos 4ac, menos 4 vezes a vezes c. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, olha só. Primeiro delta, né? O delta vai ser b quadrado vai ser 10 ao quadrado, já vou jogar aqui direto 100, 10 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale menos 5, então aqui menos 5, vezes o c, que vale 15. Prontinho. Nesse caso aqui, nós temos o delta valendo 100 menos todo aquele termo ali do lado. 15 vezes 4 vai dar 60. 60 vezes 5 vai dar 300.
Menos com menos fica mais. Então, aqui nós vamos ter 100 mais 300. Nós vamos ter, então, 400 aqui sendo o valor do nosso delta. Como o y do vértice ele é menos delta sobre 4a, nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, vou tirar essa fórmula daqui para a gente ter mais espaço para trabalhar, e aí nós vamos ficar com o y do vértice como sendo menos 400 dividido por 4 vezes o a, e o a vale menos 5. Bom, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, nós vamos ter ali, olha, 400 em cima, negativo, né? E 20 embaixo também negativo. Cancela, cancela, 40 dividido por 2 é 20. Nesse caso, o nosso y do vértice é 20 positivo, 20 metros. Essa seria a altura máxima ali atingida pela bolinha. Simples assim, percebeu? A altura máxima, y do vértice. Instante em que ocorre esse evento em que a altura máxima é atingida, x do vértice. Próxima e última questão aí, também puxando ali para o ladinho da física, né? A posição S em metros de um móvel em função do tempo em segundos é descrita por essa expressão aí, olha, S de t, que é igual a t quadrado menos 8t mais 12. Aí ele fala em que instante esse móvel passa pela origem das posições. Bom, pessoal, passar pela origem quer dizer posição final zero, né? Foi até dado aqui, olha só, o S é igual a zero. Se o S é igual a zero, então você já vai substituir direto aqui por zero. Você vai substituir isso aqui por zero e você vai ficar com t quadrado menos 8t, mais 12. Bom, perceba que aqui você caiu numa equação de segundo grau, onde claramente aí, olha só, nós temos aqui o nosso a valendo 1, que seria o nosso termo que está colado com o t quadrado. O nosso b aqui, ele vale menos 8, e o nosso c aqui, ele vale 12. E aí, como é que você encontra as raízes desse problema aí? Bom, você pode fazer soma e produto, você pode transformar aquilo ali em dois monômios, ou você pode fazer o Bhaskara, né? Como você quiser. Vou relembrar o Bhaskara aqui com você, porque a gente pode acabar utilizando mais ali na frente. Então, para a gente encontrar as raízes aí, o primeiro passo vai ser calcular o delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. B quadrado menos 4AC vai ser o seguinte, ó. O B é menos 8. Então, nós vamos ficar com menos 8 elevado ao quadrado aqui. Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 12. Menos 8 ao quadrado, 64. Então, nós vamos ter 64. Menos 12 vezes 4 vai dar 48. Então, nós vamos ficar com 64 menos 48. Nosso delta, então, aqui vai ser o seguinte, 64 menos 48, 16. Perfeito, porque a gente vai precisar tirar a raiz quadrada do delta já, então tá ótimo. Para a gente descobrir as raízes agora, então, x1 e x2, eles têm uma fórmula, né? É o menos delta, ou melhor, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Aquele mais ou menos ali é porque você vai fazer um cálculo para mais e um cálculo para menos, né? Essa é a ideia. Então aqui, olha, nós vamos dividir em duas etapas esse cálculo aí. O que a gente vai chamar de x1, nós vamos colocar menos b, no caso o b ele já é menos 8, então aqui vai entrar somente o 8. Aí vai vir mais a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do 16 é 4. Então, mais 4. Dividido por 2 vezes o a. E o a, no caso, aqui ele vale 1. Então, aqui nós vamos ficar com 8 com mais 4 é 12. Dividido por 2 é 6. Uma das respostas é 6. E a outra resposta aqui é o que a gente vai chamar de x2, que é a segunda raiz. Segunda raiz aí nós vamos utilizar agora o menos b de novo, então é o 8. Só que agora, ao invés de utilizar o mais, vai utilizar o menos aqui. Menos a raiz quadrada do delta, que vai ser 4. Dividido por 2 vezes 1. 8 menos 4, 4. Dividido por 2, 2. Bom, essas raízes que nós estamos calculando aí são os instantes de tempo. Então, nós temos aí gabarito letra B. Simples assim. Bom, pessoal, por essa resolução, então, por essas resoluções aí, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas aulas aí para mais resoluções. Até a próxima.